Olá, eu sou Giovanni de Souza, estou aqui para te apresentar o segundo trimestre de 2022 da classe de adolescentes, lições bíblicas da CPAD. As parábolas de Jesus são vivas. Neste trimestre teremos o comentarista, o pastor Rafael Luz. Lição número 1. Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. E o que é parábolas? Parábolas é colocar ao lado de, é uma analogia. E você, o que você acha deste assunto? Vamos estudar algumas parábolas de Jesus. Diz para mim aqui nos comentários o que você acha deste tema. Então veja que Jesus, o mestre que ensinava por parábolas. Quando se ensina por parábolas, é muito mais fácil de compreender. Entretanto, é bom deixar claro que nem todas as parábolas Jesus falava e os seus discípulos entendiam. Veremos neste trimestre que houve alguma parábola que Jesus falou e teve que explicar porque eles não entenderam. Lição número 2, uma história sobre a oração. Orar, nós devemos viver uma vida de oração. Entretanto, é bem verdade que, infelizmente, nos dias atuais, o culto mais vazio é sempre os cultos de oração e os cultos de ensinamento da palavra. E é por esta razão que muitas pessoas estão se perdendo, os cristãos estão perdendo a sua identidade justamente porque não ora. E quem não ora não tem comunhão com o Pai. Lição número 3, o semeador e a sua semente. Você também é um semeador. O que você está plantando? Você está semeando a semente da palavra de Deus? Porque este é o nosso ofício, semear a palavra do Senhor. Lição número 4, uma história sobre graça e responsabilidade. Você sabe o que é graça e a responsabilidade? Nós vemos que há até uma questão bastante interessante, uma frase bastante interessante que é tirada do filme O Homem-Aranha, que diz que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Cabe aqui em parte, né? Em parte, até cabe aqui para nós, para que nós venhamos compreender que quando nós recebemos uma graça, nós temos um presente que é um favor imerecido, né? Que é a graça, tem também responsabilidade sobre essa graça, apesar que ela veio de graça, mas nós precisamos ter alguns afazeres acerca desta graça, né? Essa graça, mais uma vez, ela é de graça, foi o Senhor Jesus que alcançou na cruz por nós. Entretanto, essa graça traz para nós responsabilidades, você verá. Lição número 5, o reino de Deus e as sementes. Mais uma vez vamos falar sobre sementes. Semente interessante. Temos também em vista a questão da semente de mostarda, por exemplo, que é a mostarda de Israel, a qual Jesus fala, é diferente das que nós temos aqui. Mas nós vamos sempre falar sobre semente. Temos aqui a lição número 3 falando a sua semente, o semeador e a sua semente. Agora na lição número 5, o reino de Deus e as sementes. Então, tem vários tipos de semente. Qual o tipo de semente, qual o tipo de solo. Então, veremos acerca destas coisas e quais as consequências de ter uma boa semente num solo arenoso, por exemplo, um solo que não é fértil, né? Por exemplo. Lição número 6, a obediência verdadeira. Será que nós temos sido de fato obedientes ao nosso Pai? Será que nós somos obedientes de fato a Deus? Ou até mesmo vamos trazer aqui para nós também a questão dos pais, né? Pai, mãe, será que nós somos obedientes, né? Apesar que aqui vai falar da verdadeira obediência, que é a obediência a Deus. Será que nós temos de fato vivido uma vida de obediência ao Pai? E por que eu devo obedecer a Deus? Porque quando nós obedecemos a Deus, nós somos mais chegados a Ele. Quando nós somos mais chegados a Ele, quando nós pedimos algo, segundo a vontade dEle, Ele nos concede. Por quê? Porque nós temos esta obediência a Ele. E o Pai sempre tem uma tendência de atender mais aquele filho obediente. E o desobediente, ele sofre as consequências, né? Lição número 7. Achados e perdidos no reino. Tem aqui uma questão bastante interessante, que é o livro de Lucas, que é o capítulo 15, vai falar muito dessa ideia de achados e perdidos, fala da dracma perdida, da ovelha perdida, do filho que se perdeu, né, o filho pródigo. Então veja que aqui vai nos trazer algumas questões acerca dos achados e perdidos no reino. Inclusive, nós formos trazer para os nossos dias, podemos até mesmo dizer
que há pessoas que inclusive se acham, mas na verdade estão perdidos na casa do Pai. Lição número 8. Você está preparado? É uma questão muito intrigante, se a gente for observar. Será que nós estamos de fato preparados para a volta de Jesus, como diz Mateus capítulo 25 sobre as 10 virgens? Será que nós estamos de fato prontos para a volta eminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Quantas pessoas batem no peito, dizendo: eu sou salvo e tenho certeza disso. E aí você vai perguntar por que a pessoa tem certeza de que está salvo? Começa a mensurar. Porque eu sou pastor, porque eu sou missionário, porque eu sou a regente do círculo de oração, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e dá uma infinidade de razões. Na verdade, nós somos salvos pela graça. Mas o fato de nós estarmos preparados vai muito do caráter cristão que está em nós. Nós temos que ter o mesmo caráter de Cristo. Então, nós precisamos estar preparados para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como fazemos isso? Sendo obedientes ao Senhor. Lição número 9, uma parábola sobre Israel. Vamos falar um pouco sobre a nação de Israel, quando ela se tornou nação, diferença entre judeu, hebreu, israelita e israelense. Vamos ver um pouco também sobre essas questões, vamos entender acerca dessa parábola e trazer sobre a questão de Israel, a nação de Israel, o povo de Israel, o país de Israel, mais precisamente. Lição número 10, o amor na prática. Viver o amor na palavra não é uma tarefa muito difícil. No entanto, viver o amor na prática é muito mais complexo, exige muito de nós, até porque para que nós venhamos viver o amor na prática, nós devemos doar muitas das vezes a nós mesmos e o nosso tempo, às vezes até uma questão financeira, ou seja, é estender a mão. Viver o amor na prática é de fato isso, estender a mão, se colocar no lugar da outra pessoa, se compadecer dessa pessoa, fazer o que nós queríamos que as pessoas fizessem por nós, então nós faremos por essa pessoa. Então, viver o amor na prática, de fato, é bem complexo, Na prática não é uma tarefa muito fácil não, mas nós precisamos fazer isso mesmo, é viver o amor na prática. Muitas das vezes nós falamos muito do amor, mas nós não vivemos o amor e nós devemos viver o amor. Lição número 11. Você está firme? Estás firme na rocha que é Cristo Jesus? Vamos sobre a questão da casa que é edificada na areia e a que é edificada na rocha. Vamos ver as diferenças, o que acontece e o que não acontece com uma e com a outra. Nós precisamos estar sempre firme na rocha que é Cristo Jesus. A nossa casa, o nosso coração, a nossa vida precisa estar firmada na rocha. Lição número 12, uma história sobre dinheiro. Bom, quem não gosta de dinheiro, É claro que é bom lembrar, 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, Ou seja, o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. A pessoa que é avarento, nós não devemos ser avarentos, mas nós devemos ter uma segurança numa questão financeira, nós devemos ter uma poupança, por exemplo, ter bem da verdade, o melhor seria um investimento, Mas para investir, você precisa ter um pouco mais de dinheiro, um valor um pouco maior para poder investir, Então isso nós vamos tratar acerca da questão financeira, sobre o ter muito ou ter pouco, ou ter muito e na verdade não ter nada, ou ter pouco e na verdade ter tudo. Então vamos falar acerca dessas diferenças. E finalmente a lição número 13, o amor do Pai por seus filhos. Veremos que as parábolas de Jesus são vivas. E por que as parábolas de Jesus são vivas? Porque as parábolas do Senhor vão nos trazer lições que vamos viver o nosso cotidiano. Então ela é viva, ela é eficaz, ela é direta, ela é um exemplo para nós. Todas as 42 parábolas de Jesus, ele vai nos trazer de uma forma bem direta para o nosso ensinamento, para o nosso conhecimento, para a nossa comunhão diante de Deus. Então o amor do Pai por seus filhos, vamos compreender o amor imensurável do Senhor. Vamos ver que é um amor que não há como medir, é justamente este amor que Deus tem por nós, o amor que excede todo o entendimento, todo o conhecimento, é um amor que excede todas as expectativas, é algo que não dá de fato
para mensurar. É por isso que nem mesmo a Bíblia mensura o amor de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é essa tal maneira? Tal maneira é uma medida que nós não conseguimos medir. Ou seja, nem mesmo a Bíblia mensura, né? Consegue mensurar. Por quê? Porque é um amor extraordinário, é algo grandioso. Nós não conseguimos compreender o amor de Deus por nós. Tanto foi um amor tão imensurável que deu o seu único filho por nós na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos crer no Senhor Jesus, vamos crer em suas parábolas, porque as parábolas de Jesus são vivas, elas são eficazes para nós, elas são exemplo para nós. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha um trimestre edificante para a sua vida e você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!